Agora, deixa eu fazer um advogado do diabo um pouquinho aqui. A gente critica o calendário. Primeiro, assim, o Cudê é o grande responsável pela eliminação do Atlético? Sim, posso concordar com isso. Afinal de contas, as decisões são dele. Mas a gente critica o calendário. O cara joga contra o Corinthians, está 2-0 para ele. 2-0 para ele. Aí ele tem o Cruzeiro. Ele não pode perder para o Cruzeiro. Não pode. Isso. Primeiro que ele está brigando para as primeiras posições do campeonato. Na linha do que o Juca falou, tá? Ele não pode perder para o Cruzeiro. É o reencontro dos dois. O Cruzeiro ficou 3 anos na Série B. Imagina, volta o Cruzeiro e dá uma chapuletada no Atlético. Ele não pode perder esse jogo. E ele tem que ganhar de qualquer maneira do Aliança em Lima e ganhar depois do Libertad no Paraguai. O que é pior? Sair da Libertadores ou da Copa do Brasil? Ele tinha que fazer escolhas. Olha o time que ele colocou em campo. Everson, Mariano, Natan, Lemos e Patrick. Otávio de volante, que deu o primeiro gol pro Corinthians. Um erro individual bizarro do Otávio. Pavon, Zaratio, Igor Gomes, Paulinho e Eduardo Vargas. Cara, não é um time ruim. Esse time tem condições de enfrentar o Corinthians, ainda mais entrando com 2-0. O Hulk jogou 3/4 do confronto, o jogo inteiro em Belo Horizonte. Não chutou nenhuma bola no gol. Entrou no segundo tempo, mais 45 minutos. Nenhuma bola no gol. Aí saiu o jogo. O Hulk tá zangado. Por que ele não decidiu o jogo? Perdeu mais um pênalti. Lembra de 2021? O Hulk perdeu um pênalti contra o Palmeiras. Na Libertadores. Isso. O Atlético foi eliminado jogando melhor, inclusive, do que o Palmeiras no conjunto da obra. História do plano do Abel, tem plano, essa coisa toda. Mas o Hulk perdeu o pênalti. 7 pênaltis ele perdeu já pelo Atlético. Em jogos importantes, inclusive, como esse. Dos 3 torneios, é o menos importante, gente. O cara tem que fazer escolhas. Ele é o responsável, sim, como seria elogiado se o Atlético ganhasse, mesmo abrindo mão de um outro jogador importante contra o Corinthians. E o Corinthians... Eu assino embaixo... Eu assino embaixo o que disse o Mauro, com uma ressalva. O Hulk não perdeu o pênalti. Cássio pegou o pênalti. Uma ressalva corintiana. Eu quero dizer o seguinte, o Cudê, ele tem a responsabilidade. Óbvio que tem. A responsabilidade é dele, a decisão é dele. Mas é impossível você jogar com o mesmo time todo jogo, gente. E esse é o torneio menos importante. Então, assim, o cara tem que fazer resumir a ele, eu acho que é raso. Porque, a responsabilidade é dele. O Hulk joga 3/4 do jogo. Não chuta uma bola no gol. O Otávio devolve. Dane-se. Então o técnico entra em campo. Ele é o culpado principal? Pode ser. Mas tem mais gente envolvida. Tem mais gente envolvida, não é só o técnico. Não, a decisão é dele. De votar. Não é o Hulk. Nós estamos lendo aqui. O Hulk jogou 3/4 do jogo, Arnaldo. Não chutou uma bola no gol. O domínio do Atlético em Belo Horizonte foi enorme. O Hulk não chutou uma bola no gol. Quem garante que se ele jogasse o primeiro tempo em Itaquera, ele ia decidir? Outra coisa, depois que estava 2-0, o Paulinho teve a bola do Atlético, perdeu a chance. Bem, Mauro. Isso no primeiro jogo. O Eduardo Cudê foi o único técnico entre os 16 da Copa do Brasil que optou por colocar 5 reservas num jogo de mata-mata. A responsabilidade dele. O Dorivaldo colocou e quase perdeu, tinha a mesma vantagem. Mas não importa, ele tentou, ele não menosprezou o adversário. O Cudê menosprezou o adversário. E essa escalação que você está falando, que ele menosprezou. Essa escalação que você está lendo ali, essa escalação que você está lendo, essa escalação que você está lendo, ela é um indício de menosprezo ao adversário, não pelos reservas, mas pelo sistema. Isso é a sua interpretação. O Patrick de lateral esquerdo. Ué, mas eu tô tentando falar, você não discorda nem me ouviu ainda. Você tá afirmando que o cara menosprezou. Ele teria que falar algo para você caracterizar o menosprezo. Sim, claro, ele menosprezou porque ele jogou com um time com 3 atacantes, com Patrick de lateral esquerdo, contra o Corinthians, que é muito forte na casa do Corinthians. E ele tem a grande chance de ficar com 0 na mão. Ele optou. Ele optou por colocar o mesmo time contra o Palmeiras 3 dias antes, num jogo que não valia tanto assim, pelo brasileiro. Como não vale? Você parece brasileiro. Você tem coisas para fazer. Você acha que ele vai ganhar o brasileiro? Adversário direto. Esses pontos podem fazer falta no final. Não, beleza. Então a responsabilidade é dele. A responsabilidade é dele. Claro que é. O que é pela frente, né? Ele poderia ter trocado 5. Agora, essa escalação que você me descreveu aí não ganha de ninguém, velho. Com Patrick de lateral esquerdo, 3 atacantes e um volante só. Foi em cima do Patrick que o Corinthians fez os gols. Foi em cima do Corinthians, foi em cima do Patrick que saiu o gol.
Um gol foi erro do Otávio. O outro gol, o goleiro Everson saiu para ser goleiro de pelada, para ser driblado. Mauro, 3 jogadores combatendo do outro lado foi a jogada, não foi lá do Patrick, não. Vamos analisar o jogo, Arnaldo. 3 jogadores marcando. Ele passou no meio de 3. Ele passou no meio de 3. O Everson saiu mal do gol, foi driblado, tomou o gol. Não foi do lado do Patrick. Você está se agarrando em pontos que não foram fundamentais para a derrota. E sabe quantas finalizações cada time teve? 16. Cada uma 5 na direção do gol. O Atlético teve chances e não aproveitou. Nos últimos 15 minutos, como o Juca falou, depois da saída do Renato Augusto o Corinthians fez para golear, não fez para ganhar por 2-0. O Atlético foi engolido. O cara errou na estratégia. Primeiro tempo, 6 finalizações do Atlético, 8 do Corinthians. Seus números estão errados. 2 para cada lado no alvo. Segundo tempo, 10-8, 3-3. Então, você falou que foram nos 15 minutos finais, não foram. Estou te mostrando que não foi.